Glória a Deus. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem também? Espero que esteja. Aqui mais uma vez o vosso amigo presbítero, Deronildo Santos, trazendo aqui uma mensagem do coração de Deus, para o meu, para o seu, para os nossos corações. Glórias a Deus. Os meus bem-te-vis, aqui voando livre. Muito bem, meus amados, irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Estou com um tema sugestivo e agradável. Alguns com certeza não vão gostar, não vão concordar. Então, antecipo mais uma vez dizendo para nós meditarmos na palavra. Pega sua Bíblia, primeiro. Pega a caneta e, lógico, um caderninho, um caderno, uma folha, qualquer coisa para você anotar tudo que aqui for falado, para depois não dizer: ah, irmão, está tendo uma má interpretação da Bíblia, está falando coisa da sua cabeça. Então pega aí a sua Bíblia. Se você tiver dentro da palavra, você há de convir que o que eu digo é a palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler junto com os irmãos. Eu estou falando, estou pensando comigo sobre as qualidades de um bom obreiro, as exigências bíblicas sobre o bom obreiro. E eu já, mais uma vez, como eu falei no videozinho básico, eu volto a falar e a perguntar. Eu quero saber, eu quero ver quando e quem foi o homem, o Todo-Poderoso, que substituiu as qualidades do homem de Deus por dízimo. Ou seja, eu quero saber quem foi o homem, com que autoridade ele tirou, ele excluiu da Bíblia as exigências da Bíblia para se consagrar ou separar um bom obreiro para a casa de Deus por dízimo e oferta. Principalmente dízimo. Quem foi? E eu vou provar dentro da Bíblia que as exigências dos senhores está errada. Eu vou mostrar que está errado, que é antibíblica. E lembrando, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, os senhores é bom de Bíblia. Por quê? Para chegar a ser um cargo de pastor, presidente de convenção e mudar as regras da Bíblia para a Bíblia, os senhores devem ser muito homem, deve ter muito peito para tirar o que a Bíblia manda e colocar os que os senhores querem. Os que os senhores exigem não é o que a Bíblia quer. Então, quero saber quem foi e quando foi que substituíram. Então, vamos à leitura da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia. Primeiro, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta, tocou, ó. Bíblias aqui na mão. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada e o tablet aqui na mão. Abra a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Leia comigo. Recomendações aos líderes. Versículo 1 de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o ministério, excelente obra deseja. É necessário, presta atenção, quero ver aqui que os senhores que exigem que para ser o consagrado a obreiro, a presbítero, a diácono, tem que ser dizimista. Eu quero que os senhores me mostrem dentro da Bíblia que tem muitos irmãos, muitas irmãs, muitos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, honrado, querendo e podendo ser
um bom diácono, um bom presbítero, mas os senhores, por palavras fingidas, gananciosas, estão impedindo o ministério na vida de muitos homens. Me mostra dentro da Bíblia, versículo 2 de carta de Paulo a Timóteo, versículo 2, capítulo 3 de Timóteo, primeira carta de Paulo. É necessário, pois, que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de forte ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeitão com toda a modéstia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu estou lendo. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como terá cuidado de governar a casa de Deus? Eu estou falando das exigências para ser obreiro na casa de Deus. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta ou no laço do diabo. Versículo 7. Da mesma sorte, versículo 8 de primeira carta de Paulo a Timóteo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de top ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também este seja provado depois, se for irrepreensíveis, da mesma sorte as esposas. Sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus próprios filhos, suas casas, porque servindo bem como diácono, adquirirão para si uma boa posição, ou seja, irão ao presbitério, na fé que há em Cristo Jesus. Entendeu? Achou aqui, tem que ser dizimista. Se não for dizimista, não tem aqui, não está exigindo. Paulo escreveu a Timóteo, não exige que seja dizimista. Não exige, porque então quero saber que os senhores, quem foi o responsável que tirou todas essas qualidades? Porque tem homens na igreja, tem homens casados, honesto, homem sincero, homem de boa reputação, de bom caráter, homem que as pessoas, os seus vizinhos, o povo fala bem dele, gosta, considera ele já como pastor, como obreiro, mas os senhores, por causa da ganância, por amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, por causa da ganância, estão privando muitos homens de serem um bom obreiro na casa de Deus. Por causa da ganância. Onde está na Bíblia aqui, na exigência de Paulo a Timóteo, instruindo a Timóteo, para ser um bom obreiro? Não existe essa exigência demoníaca, satânica, que isso entrou no coração por causa da ganância. Por quê? Porque a gente vê nessas convenções homens líderes, pastores, presidentes, liderança cada vez mais rico, mais famoso, comprando mansões, comprando carrões, comprando fazenda, comprando iate, mas a igreja que é bom e ainda por cima estão impedindo e atrapalhando a obra de Deus na vida de muitos irmãos. E aí? Cadê? Vamos ler também Tito. Eu estou lendo a palavra de Deus. Tito. Deixa eu achar aqui. Capítulo 2. Tito 2. Glória a Jesus. Versículo 5. Quando eu olho para baixo, assim que eu estou lendo a Bíblia. Amém? Muito bem. A função de Tito, a missão de Tito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dê uma pausazinha aqui que
Perdi, é Tito, capítulo 1, primeira carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Versículo 5 ao 9, vamos ler. Diz assim, Paulo dizendo a Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como antes já mandei. Vamos às exigências. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo, o presbítero e bispo é a mesma coisa, seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, justo, santo, temperante, retendo a firme e a fiel palavra e conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A pergunta é, cadê a exigência do dízimo na Bíblia? Então, senhores, digo-vos, vamos para Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, o que Jesus, quando ele chamou seu discípulo, ele disse, Jesus enviou 12, ele disse, não ireis pelo caminho do gentio, nem entreis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônio, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o obreiro do seu salário. Então aqui Jesus não exigiu que o seu discípulo fosse dizimista, porque se não for você, Pedro, você não é dizimista, você não vai. Você, João, volta aqui, cadê o dízimo? Não exigiu, não existe essa exigência maligna, não existe essa exigência gananciosa. Então, senhores que estão atrapalhando o ministério na vida de muitos homens, Deus vai cobrar, pode ter certeza. Deus vai pedir conta dos senhores, porque vocês estão indo contra a Bíblia, estão indo contra a palavra de Deus. Vocês estão exigindo que a Bíblia não existe. Por isso eu quero saber quem foi, quando foi, que tirou as qualidades de um obreiro. Muitas das vezes nas igrejas dos senhores tem homens com palavras abençoadas, cheio do Espírito Santo, tem homens cheios de boa reputação, tem homens que são ótimos exemplos aonde passa, onde trabalha, aí na sua igreja, e os senhores não dão oportunidade. Por quê? Porque muitas das vezes ele não está sendo dizimista, às vezes não é nem porque não quer, é porque não está tendo condições. Os senhores exigem que primeiro se pague dízimo para depois cuidar da casa. A Bíblia diz que primeiro prioridade é a família, primeiro o homem tem que cuidar da família. Então, se ele tem um trocado, um dinheiro, seja qual for, o que ele pode e deve fazer é cuidar da família. A Bíblia diz em Pedro, a palavra de Deus diz que o homem casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a mulher, e o solteiro das coisas de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não só estou fazendo interpretação minha. Então, se ele é casado, ele tem uma família, ele vai tirar parte do que ele tem, obrigatoriamente, para sustentar os seus luxos, para sustentar suas vaidades, para sustentar suas cobiças, para sustentar vossas ganâncias. Hoje a gente vê que convenções e mais convenções para participar, tem que pagar uma taxa. Imagina, milhares de pessoas vai lá e quanto que não entra de dinheiro. E quando as viúvas necessitadas, quantos crentes precisam, os senhores não ajudam, mas exige. E ainda estão atrapalhando. Quantos na igreja têm um bom ensinamento da palavra de Deus, tem uma boa sabedoria, tem uma boa fala, é cheio do Espírito Santo, tem uma boa reputação, mas infelizmente, por não ser um bom dizimista, ou não ser um dizimista, os senhores impedem.
impede de ser um presbítero, impede de ser um evangelista, impede de ser um diácono. Deus vai cobrar sim dos senhores. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2. Pedro está dizendo, cheio do Espírito Santo, versículo 3, segunda carta de Pedro diz, nos últimos dias, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já desde logo digo que a sentença não será tardia a sentença e a sua perdição. Homens que estão aí ocupando tribunas, púlpito, posições de pastor presidente, presidente de convenção, impedindo a obra de Deus, vai pagar assim por quê? Por causa da ganância, com palavras fingidas, porque essas exigências não constam nessas passagens onde eu mencionei, nem 1 Timóteo, nem Tito, nem Mateus 10, não exige. Então os senhores estão atrapalhando. Homens, eu poucos dias ouvi um pastor que disse, eu tenho dó de ouvir umas frases dessa, não sou respeito o pastor, mas a palavra dele, que ele disse que se o homem não for dizimista, não vale uma prata furada. Olha, Deus vai prestar conta disso, essa palavra em especial, essa palavra, tá entendendo? Vale sim, Jesus comprou, não foi com ouro, não foi com prata, foi com o sangue dele. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação é pela graça, não exija o que a Bíblia não exige. Se tem homens de Deus, se tem homens cheios do Espírito Santo, homens que têm desejo de evangelizar, desejo de lecionar, desejo de ser um bom professor e sabe ser um bom professor de escola dominical, de ser um bom irmão, uma boa irmã de ciclo de oração. Por quê? Só porque a irmãzinha não pode ser uma dizimista, ela não pode exercer o ministério dela. Aonde, Satanás, você achou essa autoridade para colocar isso aí na casa de Deus? Que demônio foi esse que entrou na igreja e está substituindo as qualidades exigidas por Deus, por dízimo? Deus vai prestar conta sim. Jesus falou, aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E olhe lá, se quando a trombeta tocar, os senhores vão alcançar a salvação. Então arrependa enquanto é tempo e começa a fazer e pregar a verdade. Para com essas exigências. Ah, mas a Bíblia diz que roubará a Deus. Aonde está isso na Bíblia? Malaquias capítulo 3, versículo 10 está. E por que os senhores não ensinam também onde está o alimento que exige? Onde está o cuidado com os idosos, com a viúva? Onde está a assistência social da igreja? Para onde vai tanto dinheiro? Mas nós não é bobo, nós não somos idiota, nós não somos menino, nós estamos vendo sim. Muitos dos senhores ficando ricos, milionários, às custas do povo de Deus, mas eu vos digo, senhores, ou muda, ou anda dentro da palavra, ou quando não tocar da trombeta, os senhores serão deixados para trás, porque a trombeta vai tocar. Esta é a palavra. Quem foi o homem que substituiu a boa reputação, as qualidades, o caráter dos homens de Deus por dízimo? Mais uma vez eu digo, não estou falando contra dízimo, só estou dizendo que aqui, em todas essas passagens, 1 Pedro 5, versículo 1 a 4, 1 Pedro 5, versículo 1 a 4 diz, aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, disse Pedro, que sou também presbítero, que ele seja testemunho da aflição de Cristo, participante da glória de Deus. Apacetai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Então Pedro está dizendo, a Bíblia diz, em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que dízimo é uma exigência para ser. A exigência é dos senhores, a exigência é das convenções, a exigência é do sistema, a exigência é dos bilionários que estão fazendo da igreja negócio. 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 a seguir, Jesus vai tomar conta, vai pedir conta do Senhor. Aqui foi o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos. Não impeço agir de Deus na vida dos homens só porque hoje vocês estão no poder. Hoje vocês podem estar no poder, mas amanhã vocês podem estar na lama. Passem bem.
Receba essa palavra. Arrependei-vos antes que seja tarde demais. Amém.